Olá pessoal, sou Dante Mantovani. E por que católico não pode votar no PT? Bom, em primeiro lugar, porque o PT é um partido comunista e existe uma sentença exarada pelo Papa Pio XI em 1949, um decreto, na verdade, intitulado Contra Comunismo, em que ele institui a pena de excomunhão lata sententia, ou seja, uma excomunhão, um desligamento do corpo místico da igreja, sem necessidade de uma sentença para todo aquele que apoiar o comunismo. Então, por exemplo, um fiel, um padre, um político, qualquer pessoa que esteja dentro da igreja e que apoie o comunismo está automaticamente excomungado, ou seja, deixa de fazer parte da igreja, tá? Isso significa o quê? Significa que quem é católico, quem vai à missa, quem comunga, para se chamar de católico não pode apoiar o comunismo, tá? E alguns podem perguntar, mas como se há tantos apoiadores do PT dentro da igreja? A rigor, todos estão excomungados, não fazem parte da igreja. Ou seja, são, de fato, apóstatas, né? Na melhor das terminologias, e eu prefiro usar o termo traidores. São verdadeiros traidores da igreja, porque estão dentro da igreja, usando a estrutura da igreja para propagar uma doutrina contrária ao cristianismo, contrário ao catolicismo. E já que eu falei sobre a estrutura da igreja, exatamente esta é a intenção do PT, das suas linhas auxiliares e dos seus candidatos. Utilizar-se da estrutura da igreja, porque a igreja católica tem templos em todas as cidades do Brasil, absolutamente todas. Em todas as cidades do Brasil, todos os povoados, todas as regiões. Então, alguns estrategistas do movimento comunista na década de 50 e 60 perceberam isso e começaram a infiltrar agentes dentro da igreja, se tornaram padres, se tornaram reitores de seminários, se tornaram bispos. Então tem muito bispo hoje comunista formado naquela época, e que na verdade não são bispos, são na verdade traidores infiltrados dentro da igreja, que estão lá para propagar o comunismo por força dessa sentença papal e a ratificação que foi feita pelo Papa João Paulo II, que manteve este decreto, tá? Então, todo e qualquer católico ou pessoa que apoia o comunismo está fora da igreja automaticamente, sem necessidade de sentença. Recentemente nós vimos o candidato do PT, o senhor Fernando Haddad, que foi a uma missa celebrada por um desses bispos comunistas, que deu para ele, para sua vice de chapa, Manuela Dávila, a Santa Hóstia, comunhão, o que institui-se como um sacrilégio, ou seja, para quem não sabe o que é isso, é um crime diante dos olhos de Deus. Este excomungado do Fernando Haddad não poderia receber a hóstia. Por quê? Não é só porque ele é comunista, mas porque ele, enquanto um agente, um prócer, um dos luminares do movimento comunista, foi ministro da educação e, quando ministro da educação, fez o possível para destruir a inocência das crianças, através da implementação da obrigatoriedade de educação sexual, entre aspas, que na verdade isso aí é aliciamento de crianças, isso é prostituição infantil dentro da escola. E é exatamente isso que ele quer fazer agora. Ele quer ser presidente para prostituir as nossas crianças. Esse é o principal plano do seu Fernando Haddad. E ele é tão cara de pau que usa a igreja para isso, para que as pessoas não desconfiem da sua maldade, das suas más intenções. Ele faz cara de bonzinho, fala com vozinha mansa, mas a intenção dele é essa. Então vocês vejam, o mal se traveste de uma bela roupagem, fala mansa, né? Dizendo que se preocupa com a família. Mas então, por que ele, quando ministro da educação, então, fez o possível para prostituir as crianças? E quando prefeito da cidade de São Paulo também privilegiou movimentos LGBTs, deu dinheiro para todo tipo de ONG que abertamente combate a instituição da família. E a gente vê ainda muita gente dentro da igreja defendendo esta quadrilha comunista do PT. É uma lástima,
e, obviamente, eles se utilizam disso para chegar ao poder. Quando eles chegam ao poder, eles começam a combater a igreja, eles começam a combater os princípios religiosos, eles começam a ridicularizar os cristãos, eles começam a tentar impor crenças que são anticristãs a todo o Brasil. O socialismo é isso, o socialismo é uma religião. E a atual estratégia do movimento socialista, comunista do mundo, e em específico do Brasil, é justamente a destruição da família. Então veja a situação, o senhor Fernando Haddad está entrando dentro da Igreja Católica para obter apoio dessa instituição que defende a família, para depois que chegar no poder, ele passar a praticar todos os atos que vão destruir essa mesma família que agora ele está tentando obter o apoio. Tá? Então não caiam nessa, isso é uma tentativa de embuste, de fraude tremenda, gigantesca. Não é porque a fraude é gigantesca que eles não vão fazer. Né? Exatamente, quanto mais inimaginável, quanto mais cara de pau mais fácil para eles é de fazer. Porque eles não contam que as pessoas vão imaginar, eles não contam que as pessoas vão estar despertas. Então acordem, esse comunista não devia nem entrar na igreja, sem falar na vice dele, que defende publicamente o aborto, defende publicamente a destruição da família. Ela liderou aquela marcha das vadias que profanou símbolos religiosos, né? Imagem de Nossa Senhora, crucifixos que eles enfiaram na região anal. Né? Então é isso que essa gente faz, isso que essa gente promove. Esses movimentos feministas, eles apoiam todos os movimentos feministas que invadem igreja, que defecam nas igrejas, que defecam em cima de imagens sacras, imagens religiosas. É isso que essa gente defende. Então não caiam nessa conversa furada. Católico não pode votar no PT nem no PCdoB. Vejam só, o partido da Manuela Dávila é PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Essa mulher quer implantar o comunismo. O comunismo é a doutrina mais anticatólica que existe. Então é a maior fraude, o maior embuste. Católico não pode votar no PT, muito menos no PCdoB. E os dois estão juntos para destruir o Brasil, para destruir a família, para impor toda doutrina, toda prática absolutamente anticristã e que visa a destruição da inocência da infância, das crianças de modo geral. Senhor Haddad, eu estou dizendo aqui, estou denunciando publicamente, se entrar na presidência da República, um dos seus primeiros atos será justamente instituir a prostituição infantil nas escolas. É para isso que ele quer se eleger, para prostituir as crianças, sexualizar as crianças desde o nascimento. Isso está nas teorias dele, nos próprios livros dele, nas atas do Foro de São Paulo, nos plano de direitos humanos do PT, caderno de tese do PT, todos os documentos do próprio PT, eles consignaram lá que eles querem destruir a família tradicional e prostituir a infância. São a favor, fizeram o possível para impor ideologia de gênero em todas as cidades. O povo organizado recusou, refutou. A Dilma tentou impor isso, que é justamente cupincha do seu Fernando Haddad. Então, Fernando Haddad, o senhor não engana ninguém, não. O povo está atento e católico não vai votar no senhor. Católico não vai votar no PT. Católico não vai votar em comunista. Católico não vai votar em abortista. Católico não vai votar no PCdoB, na Manuela Dávila, no Fernando Haddad. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse vídeo ao máximo para que o mínimo de pessoas seja enganada por esta fraude, este embuste petista, esse poste de presidiário chamado Fernando Haddad.